por trás do que os nossos olhos humanos enxergam, através da matéria, há os bastidores de um mundo espiritual, ativo e solidário, durante uma reunião espírita. Da mesma maneira que as pessoas encarnadas se dirigem às palestras espíritas, assim também fazem os espíritos desencarnados, sempre acompanhados de espíritos trabalhadores. Falando neles, é importante relembrarmos que, além dos trabalhadores encarnados da casa, há os trabalhadores desencarnados que compõem uma equipe espiritual, que, por sua vez, se ramifica em diversos setores e responsabilidades, cujo trabalho se dá também através de recursos e equipagens espirituais. Antes de darmos continuidade à perspectiva do plano espiritual em uma rotina espírita, é importante destacarmos que a cooperação dos espíritos se faz presente em todos os grupos voltados ao bem, sejam esses grupos espíritas ou não, de modo que todos aqueles que buscam genuinamente pela fé e pela bondade são auxiliados independentemente da religião ou denominação. O que muda é apenas a forma, pois cada grupo possui suas atividades, rotinas e programações. Lembremo-nos de Jesus, quando o mesmo falou: quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, aí eu estarei. Mateus capítulo 18, versículo 20. Jesus não condicionou sua presença em nome de Deus a religiões, templos ou instituições. O fato deste conteúdo se tratar especificamente dos bastidores espirituais de uma reunião espírita cristã não significa uma afirmação ou determinação exclusivista em relação a esse amparo espiritual. De forma geral, as casas espíritas possuem, no plano espiritual, atividades assistenciais comuns, mas cada casa possui, de acordo com suas capacidades, especificidades e desenvolvimento, uma estrutura organizacional particular, em termos de atividades espirituais. Nas bibliografias espíritas, encontraremos exemplos de centros que possuem uma equipe de espíritos desencarnados, destinados à segurança e vigilância, cujo objetivo é a manutenção da estabilidade vibratória do ambiente. Portanto, a entrada de espíritos necessitados é acompanhada por espíritos trabalhadores e auxiliadores, que são responsáveis também pelo bloqueio da entrada de espíritos mal intencionados, cujo desejo é a destruição do ambiente de tratamento. O respectivo controle é realizado com a ajuda de equipamentos espirituais que atuam sobre os campos de força e energia ao redor da casa espírita. Esses espíritos mal intencionados que ainda vibram em zonas inferiores não são abandonados, pois equipes espirituais responsáveis por excursões a essas regiões são designadas a fim de os alertarem sobre a oportunidade do despertar de suas almas e de auxiliarem aqueles que, por fim, venham a aceitar genuinamente em seus corações o auxílio. Os espíritos desencarnados que ingressam nas casas espíritas para estudo e desenvolvimento ocupam um ambiente espiritual que coexiste ao ambiente material, como se um fosse a extensão do outro. Nesse amplo salão, há uma grande tela luminosa voltada para o público desencarnado. Trata-se de um recurso criado pela equipe da esfera de comunicação, que transforma o ambiente em um espaço didático e profundamente tocante. À medida que os expositores falam com emoção sobre a fé, as ondas mentais geradas por suas ideias elevadas e sentimentos sinceros são captadas por um aparelho espiritual e convertidas em imagens vivas, que surgem na tela como quadros de beleza e graça. Esse fenômeno nasce do poder criador do pensamento aliado à vontade firme, e tais recursos são amplamente utilizados, tanto para socorro quanto para estudos nas colônias espirituais. Na plateia dos desencarnados, muitos são tomados pelo arrependimento. As cenas projetadas que ilustram verdades espirituais os levam a uma revisão sobre as quedas e revoltas do passado. Diante do entendimento que agora se abre, eles choram sinceramente, reconhecendo o quanto estavam presos ao egoísmo. Os trabalhadores espirituais, porém, não os repreendem, apenas permanecem ao lado deles, oferecendo apoio silencioso, pois sabem que as lágrimas sinceras têm função purificadora e ajudam a restaurar o equilíbrio íntimo. Nas casas espíritas, os palestrantes
e os encarregados pelos comentários evangélicos e doutrinários, que se encontram encarnados, recebem auxílio de espíritos, de uma equipe espiritual, responsável por inspirar as palavras e ideias. Essa equipe também orienta e esclarece os irmãos encarnados, designados aos atendimentos fraternos, além também de, no próprio mundo espiritual, orientarem espíritos em suas jornadas, quando necessário. É importante lembrar que um palestrante não pode transmitir aquilo que não possui em sua própria memória. Por isso, o estudo é fundamental para que um mentor espiritual consiga inspirar o palestrante, oferecendo ensinamentos e esclarecimentos por meio de histórias e fatos. Ou seja, é necessário que o palestrante já tenha tido contato prévio com esse conteúdo, pois somente assim essa informação fica registrada em seu HD, ou seja, em sua memória, permitindo que o mentor acesse esse arquivo e o traga à tona de forma orientada e guiada durante a palestra. Na esfera da medicina espiritual de uma casa espírita, espíritos superiores dirigem uma equipe espiritual no que tange à manipulação dos fluidos e substâncias medicamentosas, bem como cirurgias espirituais nos perispíritos de certos encarnados, quando aptas a serem realizadas, de acordo com um conjunto de diferentes fatores em relação àquele espírito. Muitos se surpreendem ao tomar conhecimento de que os espíritos trabalhadores desencarnados contam com o auxílio de equipamentos espirituais, tais como telas eletromagnéticas, comunicadores de longa distância, receptores, auscultadores vibracionais e tantos outros que amparam as equipes espirituais a identificar, por exemplo, a genuinidade de arrependimento ou o grau de priorização de assistência e tantas outras percepções e ações necessárias. A surpresa se dá geralmente pela crença de que os espíritos trabalhadores desencarnados possuem o desenvolvimento total de suas faculdades, quando na verdade isso não condiz com a realidade, exceto quando tratamos de espíritos altamente evoluídos e que já passaram por grandes processos de aprendizado e purificação. Os espíritos trabalhadores desencarnados, em sua grande maioria, assim como nós que estamos encarnados, também estão em seu processo evolutivo e, apesar de importantes, são humildes servidores da espiritualidade, também aprendendo e evoluindo em suas próprias jornadas. Somente mediante tempo e muito trabalho, suas faculdades estarão completamente desenvolvidas e por isso utilizam aparelhos concedidos pela própria espiritualidade divina, a fim de que tenham seus trabalhos facilitados e agilizados. Precisamos lembrar também que estes espíritos trabalhadores estão atuando no plano espiritual, localizado na crosta terrestre ou muito próximo a ela. Dessa forma, o ambiente não está exatamente propício em termos de energia para estes trabalhadores, que contam não só com os equipamentos, mas também com seus próprios esforços, generosidade e intencionalidade para que o trabalho seja realizado, pois a vibração do planeta ainda possui energias baixas, advindas de muitos encarnados que vibram negativamente, mas também de espíritos desencarnados que não se desapegaram ainda do plano material. Em outra parte do centro, observamos ainda outro tipo de atividade importante: as salas de evangelização a crianças e jovens. Não se enganem ao achar que é um mero espaço destinado a entreter as crianças e jovens durante as reuniões dos adultos. É trabalho essencial de formação espiritual. Eles são a semente do futuro e precisam de cuidado, estudo e acolhimento. É nesse contexto que vemos vários espíritos desencarnados assistindo às aulas, acompanhados por auxiliares. Alguns deles realmente se preparam para retornar à vida física como futuros evangelizadores. Porém, a maior parte deles está ali por outro motivo. São almas que falharam na tarefa da maternidade e da paternidade, que entregaram seus filhos ao abandono ou ao sofrimento por negligência. São trazidos para aprender com aqueles dedicados trabalhadores encarnados que, mesmo sem serem mães e pais das crianças ali presentes, orientam e cuidam com devoção. Próximo à porta, os tradicionais cadernos de intenções ficam à disposição dos frequentadores. Na aparência, parecem apenas listas de nomes, mas para os benfeitores, cada nome é uma vibração,
um pedido e um sentimento. Quando um espírito utiliza aparelhos específicos para avaliar esses registros, é possível identificar a energia que acompanha cada anotação, e algumas se destacam em luminosidade, fruto da sinceridade e da força moral de quem escreve. Outras permanecem opacas, refletindo o automatismo ou hábito, sem participação real do coração. Essa observação é essencial, porque assim como as palavras faladas carregam nossa vibração íntima, a escrita também transporta o que somos, nossas intenções, nossas emoções e a verdade dos nossos sentimentos. Por isso, o trabalhador espiritual ressalta a responsabilidade daquele que escreve, pois é possível escrever com luz, mas também é possível escrever com sombras. Quando um nome vibra intensamente, uma pequena equipe espiritual é imediatamente destacada para acompanhar o caso. Um sentimento sincero e vibrante é suficiente para acionar instantaneamente o auxílio espiritual. O nome iluminado pelo sentimento verdadeiro revela aos benfeitores a necessidade mais profunda, e então, enquanto o solicitante permanece com seu desejo de amparo à alma necessitada, servidores espirituais se mobilizam para realizar uma visita, amparar as dores e aliviar o coração. Assim, nome por nome, pedido por pedido, equipes são formadas e enviadas para socorrer encarnados e desencarnados, mostrando como a intenção, quando sincera, se torna ponto de ligação entre dois mundos. Regressando ao salão, quando a palestra chega ao fim, o dirigente da reunião convida os médiuns para o trabalho dos passes. As luzes se suavizam, permanecendo apenas lâmpadas que favorecem a concentração e criam uma atmosfera de paz. Uma música calma preenche o espaço, alinhando os pensamentos e serenando os corações. Os médiuns encarnados se posicionam diante das fileiras de cadeiras, enquanto o dirigente, em prece profunda, roga a proteção dos amigos espirituais. Os amigos espirituais que se dirigem a este momento são entidades treinadas na manipulação dos fluidos e no tratamento energético, já dotados de equilíbrio mental e profundo desejo de servir. Elas orientam e auxiliam os médiuns e trabalhadores encarnados para que as energias espirituais possam ser direcionadas de forma organizada e eficaz. Durante o passe, esse auxílio ocorre de forma colaborativa. Os médiuns se tornam instrumentos energéticos, enquanto os espíritos benfeitores adicionam fluidos espirituais elevados. Essa combinação cria uma corrente de energias benéficas que atua no corpo físico, emocional e espiritual do assistido. No entanto, a eficácia do passe também depende da postura interna de quem o recebe. É a disposição mental e a abertura espiritual do encarnado que determinam o quanto ele será capaz de absorver as bênçãos oferecidas, enquanto alguns participantes se encontram em sincera atitude de prece, conectando-se com um plano espiritual e absorvendo plenamente as energias balsâmicas. Outros permanecem mentalmente dispersos, presos a problemas e preocupações materiais. Esses, embora também sejam beneficiados pela intervenção espiritual, acabam assimilando muito menos do auxílio disponível. A espiritualidade respeita o livre arbítrio e a capacidade receptiva de cada um. Um mecanismo fundamental desse processo é a atuação sobre o perispírito, que se torna mais expansível em estado de oração e meditação. Como um corpo sutil e altamente absorvente, ele recebe os fluidos espirituais e os transmite ao corpo físico através dos centros vitais, que funcionam como pontos de ligação mais intensa entre matéria e espírito. Ao final, os espíritos concluem seu trabalho, e um representante encarnado encerra a reunião com uma prece. Outra etapa importante dentro dessas reuniões é a fluidificação das águas. Em uma mesa reservada, recipientes com água são colocados para receber energias curativas. Nesse processo, os benfeitores espirituais impõem as mãos sobre os recipientes e manipulam fluidos específicos. Energias luminosas descem do plano espiritual superior e se dissolvem na água, que absorve tais energias devido à sua alta capacidade de condução, tornando-a veículo de tratamento. Algumas águas serão distribuídas aos presentes ao final da reunião, enquanto outras são destinadas a tratamentos continuados, funcionando como verdadeiro medicamento espiritual.
Embora tais ações ocorram com elevado grau de disciplina e organização, muitos encarnados ainda não valorizam plenamente esse recurso. A água fluidificada representa um auxílio providencial, mas muitas vezes passa despercebida ou é utilizada sem a devida consciência. Após esta etapa, a equipe se organiza para o atendimento fraterno. As pessoas se alinham em fila, aguardando o momento de conversar com um trabalhador encarnado, alguém preparado para escutar, orientar e acolher. Esse trabalhador encarnado se concentra para oferecer uma escuta ativa e compassiva. Ao seu lado, há entidades benevolentes da espiritualidade que inspiram e acompanham silenciosamente todo o processo. Frequentemente, esses benfeitores atuam por meio da intuição, inspirando o médium ou o trabalhador encarnado a compreender a situação de cada pessoa e oferecer a orientação mais adequada. Durante o atendimento, as pessoas não procuram apenas soluções para problemas físicos. Muitas chegam trazendo desafios emocionais, conflitos familiares, sofrimento íntimo ou crises espirituais. Outras enfrentam enfermidades graves e desejam saber de que forma podem receber ajuda espiritual, além do tratamento médico. Cabe ao trabalhador espírita escutar com atenção e carinho, deixando que cada pessoa desabafe suas angústias. Enquanto isso, a equipe espiritual observa atentamente. Alguns assistentes estudam o estado físico, emocional e energético do atendido. Outros atuam na sustentação da reunião, ajudando a equilibrar os pensamentos e sentimentos presentes. Alguns benfeitores conseguem perceber a intimidade emocional do necessitado e identificar as causas profundas dos conflitos e das doenças. Com isso, inspiram o médium a oferecer palavras assertivas, conselhos valiosos e propostas de reflexão que tocam diretamente a necessidade da pessoa naquele momento. Muitas das vezes, a orientação envolve reforçar a importância da continuidade do tratamento médico, sempre compreendido como parte da misericórdia divina. Em outros casos, o atendido recebe convites para participar de passes, para estudar o Evangelho, para reformular hábitos, cultivar pensamentos mais saudáveis e transformar gradualmente sua vida interior. O objetivo maior não é realizar milagres, nem prometer curas, mas promover consolo e iluminação da consciência, pilares fundamentais do Espiritismo. À medida que cada pessoa se abre, conta suas dificuldades e recebe orientação, a espiritualidade superior age de forma silenciosa, mas eficaz. Paz, coragem e equilíbrio são transmitidos energeticamente, fortalecendo o espírito e criando condições para que cada um encontre forças para superar seus desafios. Assim, um a um, todos são atendidos: doentes, aflitos, desanimados, pais preocupados, jovens em crise, idosos solitários, e o trabalhador, amparado pelos benfeitores, escuta a todos, sem se exaurir, mantendo serenidade e humildade. Em casos mais graves, quando há obsessão, sofrimento intenso ou vínculos de ódio que persistem através dos séculos, a assistência espiritual age de maneira ainda mais direta, autorizando por vezes o ingresso do obsessor, sempre acompanhado dos benfeitores responsáveis pela segurança e vigilância, a fim de orientar o mesmo rumo à libertação. Situações como essa revelam o quanto o atendimento espiritual precisa envolver tanto quem sofre encarnado, quanto quem sofre desencarnado, pois ambos carregam feridas antigas que precisam ser tratadas. Nesse processo, a fraternidade, o esclarecimento e o amor são as chaves da verdadeira libertação. Após o atendimento, a equipe física e espiritual continua unida em vibrações de apoio. A benfeitora aplica energias restauradoras aos encarnados que participaram da tarefa, harmonizando os sentimentos e fortalecendo o equilíbrio interior. Quando, por fim, os últimos trabalhadores encarnados encerram suas tarefas, apagam as luzes e fecham o portão, o serviço espiritual não termina. Espíritos que foram atendidos continuam recebendo auxílio e encaminhamento. Enquanto isso, médiuns encarnados durante o sono físico são conduzidos espiritualmente até ali para colaborar em tarefas de maior alcance, aprendendo e servindo mesmo em desprendimento parcial. Assim como acontece no início dos trabalhos,
a equipe encarnada encerra suas atividades com preces e com recargas energéticas. Da mesma forma, a equipe espiritual também conclui suas tarefas com vibrações de agradecimento, preparando todos para as próximas missões. Afinal, sempre surgem novos encontros, novos desafios e novas oportunidades de aprender a amar. Assim, segue o Centro Espírita, um ponto de luz que não se apaga. Dia e noite, com encarnados e desencarnados, o amparo continua. De forma silenciosa, nasce um futuro mais luminoso, transformando uma alma de cada vez sob a proteção do Mestre Jesus. As bibliografias espíritas carregam grandes pérolas sobre o mundo espiritual. Nesta temática em específico, gostaríamos de destacar 2 livros que serviram de grande base para os nossos estudos. O primeiro deles é o livro Na Seara do Bem, escrito por Luiz Antônio Ferraz, pelo espírito de Antônio Carlos Tonini. O segundo é o livro Nos Domínios da Mediunidade, escrito por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Se você ficou até aqui, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.